Olá, queridos irmãos, vamos para mais uma narrativa do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 3. A pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo a todos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João, o seu vestido era de peles de camelos, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizadas no rio Jordão, e confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu sei e vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis
uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon é a terra de Naphtali, juntos ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Ao povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei
pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E percorria a sua fama por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Esta foi mais uma narrativa do Evangelho de Mateus, do capítulo 3 e capítulo 4. Deus abençoe a todos. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, queira por gentileza inscrever-se em nosso canal, deixar o seu comentário e compartilhar com pelo menos umas 3 a 5 pessoas, para que através da palavra de Deus possamos juntos estarmos compartilhando a palavra viva e eficaz, e através do Senhor falando a muitos corações. Deus te abençoe. Forte abraço do seu amigo e irmão pastor Alcemar Alvarenga. Nunca nos esqueçamos que a nossa palavra de ordem é Ebenezer, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Graça e paz.